último capítulo, o livro que nós vamos estudar nesse módulo, hoje, né, nesse slide, Livro no Mundo Maior, capítulo 5, O Poder do Amor. Existe uma personagem envolvente, chamada a mentora Cipriana. Cipriana, meus amigos, minhas amigas, ela se apresenta perante André Luiz e Calderaro de forma iluminada. Ela já tem a epífise, que é essa glândula já bem avançada, com uma faculdade que já gera luz. Ela já tem unidades de força, porque ela tem um magnetismo envolvente, e ela já entendeu que se existe um vazio em mim, eu devo preencher esse vazio com a presença espiritual do Mestre Jesus. Então, o nome do assunto, o assunto que nós iremos estudar, existem vários assuntos nesse capítulo 5 do livro No Mundo Maior, que é o poder divino, né? Esse é o assunto. E é interessante que a Cipriana, nesse capítulo, André Luiz procura esclarecer, e no capítulo que antecede, Calderaro e André Luiz não conseguem... Olha, Calderaro é um espírito avançadíssimo. André Luiz é o mentor espiritual. Eles não conseguem convencer um obsessor e um obsidiado. O obsidiado está desdobrado. Era o filho adotivo que matou o pai. O pai foi morto pelo filho adotivo. Tudo nesses capítulos, né? O que antecede esse capítulo, O Poder do Amor, do livro No Mundo Maior. E o pai faleceu nas mãos do filho, o filho é homicida, e o pai não perdoa, tornou-se um obsessor. O filho, quando dorme, ele se desdobra, sabemos todos nós, e magneticamente ele está imantado com a sua vítima, que é o próprio pai que ele matou. E no mundo astral daquele ambiente da casa do obsidiado, o pai está ali num litígio que não perdoa e quer tirar satisfação numa situação difícil. Calderaro e André Luiz tentam convencer os dois a se conciliar. Não conseguem. Olha, Calderaro é um espírito avançado. Aí o Calderaro diz o seguinte: André, vamos aguardar a presença de um grande espírito chamado Cipriana, porque tanto eu como você só sabemos. A Cipriana, ela já aprendeu a amar. E existem causas mais profundas que só o poder do amor pode sanar, resolver, cicatrizar feridas que sangram. Em um dado momento, ela se apresenta à mentora Cipriana. André Luiz começa a descrever. Diz o seguinte: ela se apresenta em pé espírito como um espírito muito jovem, ela está envolvida no halo luminoso, a roupa perispiritual dela é toda branca, e ela, quando fica frente ao obsessor e ao obsidiado, um deles pensam que é Santa Maria de Nazaré. Para vocês terem uma ideia, como a mentora Cipriana é avançada. Ele pensa, o obsidiado, que está desdobrado ali, que é a própria Santa Maria de Nazaré. E ela explica: não sou a Santa Maria de Nazaré, sou uma irmã que está ajudando vocês. Detalhes: segundo o André Luiz, quando ela se apresenta naquele ambiente, o André Luiz teve vontade de se ajoelhar diante de uma santidade. E ele, segundo o André Luiz, diz o seguinte: ela tem um poder divino. Eu achei muito interessante esta colocação, tanto é que eu estou destacando hoje aqui em nosso estudo. O poder divino. Nós procuramos na nossa encarnação, talvez em toda a nossa vida, poderes, alguns legítimos e outros nem tanto. Nós procuramos poderes do mundo transitório, nada errado, precisamos do mínimo necessário para poder viver nessa esfera material, mas às vezes fixamos a nossa mente somente no poder do mundo material. Esquecemos o poder divino em nós, essa beleza de desenvolvermos essa evangelização do nosso espírito. E André Luiz fala que ela apresenta um poder divino. Mas como assim? Ela fica frente ao obsessor e ao obsidiado. Ambos observam a mentora Cipriana, toda ela iluminada, e ela começa a expandir magnetismo, unidade de força, essa energia que nasce da epífise, desse órgão. E esse magnetismo, que é o poder do amor, o poder divino, envolvem tanto o obsessor e o obsidiado. Ambos
ficam calmos, serenos, passíveis de aceitar a orientação dessa mentora espiritual. Então, meus amigos, mais um capítulo que devemos visitar. Vocês devem conhecer esta personagem que viveu entre nós, que entendeu valores profundos no campo do amor, da espiritualidade, e ela, na vida espiritual, ela é conhecida como aquela que tem o poder divino, o poder do amor. Como é importante possuirmos, alcançarmos referências. O mundo que vivemos substituiu aqueles grandes mártires, aqueles grandes santos, por personagens que não representam a beleza da vida espiritual. Então, precisamos conhecer tanto a irmã Cipriana, como Mercedes e tantos outros personagens da série André Luiz, para que possamos entender que vale a pena amar. Já dizia uma das cartas de Paulo de Tarso, ele falava o seguinte: dia após dia morro, mas morro para quê? Morro para o meu ego infantilizado, imaturo, morro para esse vazio, para que eu possa alcançar esse poder do amor que a Cipriana exemplificou neste capítulo 5 do livro do Mundo Maior. Calderaro, André Luiz não conseguiram convencer o obsessor e o obsidiado, porque Calderaro e André Luiz, eles têm conhecimento profundo, são avançados em espiritualidade, mas se nós não possuirmos o toque do amor luz, o amor superior, não conseguimos penetrar nas causas profundas dos nossos irmãos e de nós mesmos. Existem ambiências mentais, existem camadas espirituais em nós que só o poder do amor para penetrar, conhecer e dissolver aquele dilema, aquele enigma que ainda aprisiona cada um de nós, a situação de labirinto, de limites, de vidas passadas. O poder do amor, ele possibilita isso, essa autossuperação. Então, meus amigos, minhas irmãs, leiam esse capítulo. Hoje eu estou procurando apresentar um pouco também alguns personagens. Conforme nós estudamos ainda há pouco, no capítulo 17 do livro O Brilho da Vida Eterna, a Mercedes, que deixou uma mensagem para cada um de nós. Se você possui algum vazio existencial, preencha com o Mestre Jesus. Já no livro No Mundo Maior, capítulo 5, O Poder do Amor, temos outro personagem encantador, que é a mentora Cipriana, iluminada, com magnetismo penetrante, a ponto de desarmar aquela ira do obsessor e do obsidiado. E eles se sentem calmos, tranquilos. Então, diante disso, precisamos estudar estas obras. Amigo Paulo, você pode ler a questão 361 do Livro dos Espíritos, para que possamos fundamentar, desenvolver um estudo comparativo dos livros de André Luiz com o Livro dos Espíritos, porque a 361 diz algo importante em sua resposta, que o valor moral, o bem e o mal que existem em todos nós, essas situações, essas tendências, essas características, elas não existem nos outros. Elas existem no espírito que está encarnado. Em outras palavras, a nossa doutrina é uma doutrina de responsabilidade individual e intransferível. Se a Cipriana é luz, é porque ela desenvolveu a sua individualidade. Ela não culpou terceiros, ela não responsabilizou valores externos. Ela criou um desenvolvimento de autoconhecimento, de autodomínio. Pode ler, Paulo, por gentileza? 361 e 361A? Não, ser? Só 361, por favor. Ok. Obrigado. Capítulo 2, parte 2, capítulo 7, item, faculdades morais e intelectuais. 361. De onde vêm para o homem as suas qualidades morais, boas ou más?
são as do Espírito que nele está encarnado. Quanto mais puro é esse Espírito, mais o homem, ser humano, né, se inclinará ao bem. Muito agradecido, Paulo, muito agradecido. É interessante que o poder divino, segundo as palavras de André Luiz, que esse poder divino, neste capítulo, representa a mentora Cipriana, ele lembrou também uma questão do Livro dos Espíritos para que possamos fundamentar. O que significa o poder divino? Então, vamos dar um atributo, vamos exemplificar através de uma questão 112 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec diz o que é um espírito puro. Segundo a resposta, uma parte dela diz o seguinte: nenhuma influência da matéria. Isto é, o poder divino, o poder do amor, que são características do puro, do espírito puro, ele, ao alcançar essas belezas, essas potencialidades divinas, angelicais, ele também, segundo a questão 112 do Livro dos Espíritos, está lá uma parte dela, uma resposta importante. O espírito puro não tem nenhuma influência da matéria, isto é, ele é a essência de luz. Pode ler, Paulo, por gentileza? Vamos lá. Capítulo 1, parte 2, é a parte que fala da escala espírita, progressão dos espíritos. Perfeito. Questão 112. Primeira ordem, espíritos puros, características gerais. 112, a questão. A influência da matéria é nula. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos de outras ordens. Perfeito. É isso aí. Ô, Carmélio. Pois não? Uma questão aqui que está mais próxima da gente, a gente pode ler a questão 111? Claro, meu amigo. Fica à vontade, claro, claro. Lá, segunda classe. Segunda classe são os espíritos bons. Então, dentro dessa classe, tem os espíritos benevolentes, os espíritos sábios e os espíritos superiores. É um degrau para chegar a espírito puro. Perfeito. Eles reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Em sua linguagem, transparece apenas a benevolência. E, geralmente, digna, elevada, frequentemente sublime, sua superioridade os torna, mais que outros, aptos a nos dar noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo, nos limites que é permitido ao homem conhecer. Comunicam-se voluntariamente com aqueles que de boa fé procuram a verdade e cuja alma está suficientemente desprendida dos laços terrestres para compreendê-la, mas se afastam daqueles que são movidos apenas pela curiosidade ou que, pela influência da matéria, nos desviam da prática do bem. Aqui que é interessante, ó. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso e nos oferecem, então, o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar no mundo. Que está lá na questão 625, Jesus, né? É isso aí, é muito bom, Paulo. E então, meus amigos, com estes conteúdos do Livro dos Espíritos, com estes capítulos, com os assuntos variados, nós estamos já finalizando o nosso estudo, procurando provocar em cada um de nós, os nossos estudos, a nossa natureza espiritual. Nós não podemos deixar esta reencarnação, esta encarnação, sem visitar a Mercedes, no capítulo 17 do livro Obreiros da Vida Eterna, conhecer esse ser pela psicografia de Chico Xavier, ditado por André Luiz. Nós não podemos deixar o mundo material sem entender o que significa a mentora Cipriana, iluminada, cuidando de dois espíritos infelizes que se encontram, estes conteúdos encantadores, no livro No Mundo Maior, capítulo 5, O Poder do Amor. E, para finalizar, para que possamos entender
que a vida faz um grande sentido, recomendo a todos que leiam no Evangelho do Senhor Jesus, João, Evangelho de João, o capítulo 15, todo ele, que fala a respeito do cego de nascença. O fato ocorreu, além dos fatos, ocorreram também símbolos profundos. Jesus passava por um ambiente na antiga Palestina e viu um cego. E ele pegou a lama, os seus dedos, e colocou nos olhos do cego, cego de nascença, e pediu que ele pudesse lavar os seus olhos no tanque. O cego passou a enxergar. Primeira mensagem: o cego está no planeta Terra. Jesus utilizou um elemento da Terra, a lama. Precisamos da reencarnação para nos curar. Precisamos nos tornar aptos, passíveis, em sintonias com as mãos luminosas do Mestre Jesus, que vai curar da nossa cegueira emocional, da nossa cegueira ainda espiritual. E avançando nesse capítulo, o cego queria conhecer quem curou ele. E foi levado até a sinagoga, por frente às autoridades da época, os fariseus. Os fariseus não acreditaram. Ele foi curado, que ele era cego de nascença. Os fariseus pediram para chamar os pais aquele que foi curado. E os pais se apresentaram ali. E ao se apresentarem, os pais falaram que realmente o meu filho, ele era cego de nascença. E os fariseus, mesmo assim, não acreditaram. Mas existiu uma coisa profunda a respeito desse capítulo 15 do Evangelho de João, do Mestre Jesus. Ocorre o seguinte: os fariseus expulsaram esse irmão que foi curado por Jesus. Mas quando eles expulsaram esse irmão, Jesus estava na porta da sinagoga esperando este irmão. E segundo as Escrituras, Jesus ouviu os fariseus expulsando o cego de nascença. O que significa isso? Jesus está ciente das nossas dores. Jesus está ciente quando a vida nega algo para cada um de nós. Jesus está ciente que nós seremos expulsos dos corações que nós amamos, dos afetos que negam os nossos vínculos com eles, porque as expulsões elas existem e elas acontecem de natureza emocional. Você quer amar um filho, não consegue, porque o filho nega a tua presença, ele está expulsando você daquela presença. E Jesus, ao receber o irmão que agora enxerga, está curado, Jesus está frente a ele. E ele, o irmão que está curado, o cego de nascença, diz que um homem curou ele. E Jesus fala: este homem que lhe curou está falando com você. E o irmão passou a enxergar, seguiu as pegadas do mestre. Então, meus amigos, este capítulo 15 do Evangelho de João diz o seguinte: se você for expulso, simbolicamente dizendo, dos corações que você tenta amar, filho, companheiro, pessoas que nós temos afetos e elas negam cada um de nós, não se preocupem com tais situações, porque Jesus está lhe aguardando. E Jesus, às vezes, nos aguardam justamente quando estamos saturados desse vazio existencial, dessas negações, dessas rejeições. A exemplo do cego de nascença, Jesus estava aguardando ele quando ele foi expulso da sinagoga. Então, no cristianismo é assim, no Evangelho do Senhor Jesus. Você ganha quando imagina que você está perdendo. Você se alimenta quando a escassez do pão se materializa na sua casa. Você sorri quando todos lhe provocam lágrimas.